Mais um vídeo, gente. Boa noite. Esse vídeo vai se chamar Carros que vieram a vida toda errado. Carros que vieram a vida toda errada. Carros que viveram. Carros que viveram a vida toda errada. Automóveis que talvez por desleixo, falta de dinheiro, desprezo, falta de conhecimento, má vontade, deixaram os carros na beira do abismo, desvalorizando, apodrecendo, prontos para o ferro velho. Conheci muitas pessoas que não deram valor a esses veículos na minha oficina, paralamas amarrados com arame, vidros trincados, sem maçaneta, sem para-choque. São pessoas sem consideração para um automóvel. Tão útil, né? Te leva onde você quer, a qualquer hora. Carros com consumo anormal por falta de manutenção, desleixo do proprietário. Tinha um freguês meu que eu chamava o carro dele de coitado. Carros com rodas dianteiras desalinhadas, motores com vazamento de óleo no motor. Mais grave é vazamento de óleo por baixo do motor. É o mais grave de todos, porque são peças, são componentes internos que já estão desgastados, o motor joga óleo por todos os lados. Vazamento embaixo do motor é o mais perigoso, que vem dos componentes internos ruins. Veículos rodando quando na época das panelas, né? Chamava panela nas rodas. Na época, carro com rodas presas, maus profissionais, encostavam a lona. Na época, né? As rodas ficavam presas, o carro gastava gasolina. Carros que nunca viram uma troca de velas, óleo de motor, arrefecimento de água, limpeza de radiador, regulagem de freios. Veio um carro na oficina minha com pouco óleo no câmbio, quase seco. Andavam com rolamentos de roda roncando, folga excessiva no volante, carros que para parar precisava bombar o breque. Para brecar o carro você precisava bombar o breque várias vezes, porque estava deficiente. Correias de ventilador patinando, distribuidores em má condições, carburadores com folga nos eixos, gastos, andavam com pneus riscados. Os borracheiros riscavam os pneus na época, principalmente táxi. Veio um Packard de 1940 na oficina, faltando um pistão dentro do motor. Era um táxi 8 cilindros, estava faltando um pistão. Começaram a chamar esses carros de bombas. Começaram a chamar esses carros de bomba. Oh, onde vai com essa bomba aí? Com o aparecimento do Simca, do Aero Willis, do Volks, DKV, os carros americanos ficaram jogados nas ruas. Ninguém queria. Mandei muitos carros para o desmanche de freguês meu, a pedido dos donos. Mais ou menos 200 carros. Hoje vale dinheiro. Alguns deles, o dono do desmanche recuperava e mandava para outras cidades. Teve um desmanche que o dono ficou rico, ele só comprava conversível acabado. Aproveitava somente a estrutura do quadro do para-brisa. Ele aproveitava a estrutura do quadro do para-brisa, que era de cobre puro. Ele ficou rico com isso aí. Aquela estrutura redonda onde vai o vidro, da moldura do para-brisa, lá dentro é cobre puro. Por isso que ele comprava só conversível. Ele ficou rico. Formou um filho na faculdade médico. Comprava carros destruídos, só comprava 8 cilindros. O outro desmanche. Ele comprava carros destruídos, só 8 e 12 cilindros. Tinha compradores que adaptavam esses motores para barcos, iates,
Ele chamava Velho Moraes, nós chamávamos ele o Velho Moraes. Também ele formou filho em faculdade com isso aí. Ele comprava carro motor fundido, carros acabados, 8 e 12 cilindros. Mas ele vendia os motores para barcos, iates, na época, né? Na época. Outros desmanches desmontavam os carros. Eles desmontavam e vendiam tudo. Um deles chamava Buzo, na Barra Funda. Eu ia lá sempre. Chamava Buzo. Tinha uma pilha de automóveis, um em cima do outro, na Barra Funda. Chamava Buzo. Algumas oficinas compravam frisos, né? As oficinas compravam frisos, para-choques, latarias, bancos. Eram aproveitados em carros de fregueses que deixavam na oficina para reforma. Não se falava em 1960, não se falava em restauração, só reforma. Reformamos, só reforma. A reforma parcial ou a reforma completa. Os carros saíam como novos, alguns mudavam de cor, a convite dos donos. Íamos comemorar comendo pizza, churrasco, macarronada. Tive um dos clientes meu, médico, ele mesmo preparou uma macarronada italiana chamada puttanesca para a oficina inteira em seu sítio, no sítio dele, a oficina inteira, todos os empregados. Chamava puttanesca, vai ao caparra. Ele mesmo preparou, ele mesmo, o médico. Ganhei muitos amigos que se tornaram quase da família, talvez mais do que uma família. Tive um freguês, ele trabalhava com doces. Ele deixava na oficina caixas de Maria Mole, a branca e a escura, caixas de cocadas, casquinha de sorvete, balões de festa. Eu tive prazer em lidar com fregueses, amigos mesmo, verdadeiros, era uma troca de carinhos. Eu tive um freguês, quando foi buscar um Buick 48, eu reformei um Buick 48, eu pintei ele de verde, azul metálico. Quando ele viu o carro pronto, pintado, tudo novo, metálico, foi do pai dele esse Buick, dele, e ele chorou igual a criança. Ele começou a chorar igual uma criança de 8 anos quando ele viu esse buicão reformado, foi do pai. Ele não parava de chorar. Muito bonito, apesar das ocorrências mínimas, né? Cheque sem fundo, não cumprimento de pagamento, falência. Cheguei a comprar um carro porque o dono foi à falência. Descontei o valor da reforma e paguei o resto do carro. Vendi o carro, dupliquei quase o capital. As coisas não eram fáceis. Tinha aluguel, folha de pagamento, encargos sociais, despesa de família, 13º. No começo do ano, nós comprávamos, era praxe de todas as oficinas. Nós comprávamos carro para reformar durante o ano. E nas horas vagas, quando não tinha muito serviço, o funileiro pegava o meu carro. O ano inteiro reformando. Muita oficina fez isso. O ano inteiro reformando. Para chegar no fim do ano, vender e pagar o 13º do carro. Era a praxe das oficinas. Eu fiz muito disso. Eu comprei um Cadillac 47 de um judeu, pintei ele de verde metálico, troquei o escapamento, deixei o carro novo e vendi o dobro do preço que eu paguei. Dobrou o preço do carro naquela época, hein? Então, agora vem outro vídeo. Agora, o próximo é o fim. Esse vídeo chama Tem de Tudo. O vídeo chama Tem de Tudo. Primeiro pneu de borracha, 1895.
Olha só, hein? 1895, primeiro pneu de borracha. Além de relógios de bolso, a Abu Garcia também fabricava temporizador de telefones e taxímetros, na época, hein? Então vem tudo dos antigos, vem tudo dos antigos, tudo deles. Além de relógio de bolso, ele fabricava relógio de bolso. Abu Garcia também fabricava temporizador de telefones e taxímetros. O pessoal era inteligente, eles procuravam fazer as coisas. É o que vocês têm que fazer. Bola as coisas. Outra coisa, música dá dinheiro, viu? Música dá dinheiro. Vocês compõem uma música, não precisa cantar, compõe. Rolling Stones vendeu mais de 240 milhões de álbuns pelo mundo até 2023, os Rolling Stones. Antes de largar os estudos para seguir a carreira, o músico Mick Jagger estava estudando para se tornar contador. Até 2022, Jagger lançou 4 álbuns solo. O cantor e guitarrista B.B. King, nascido em 1925, era chamado de B.B., abreviação de Blues Boy. Blues Boy. Quando trabalhava como DJ, ele era DJ. O B.B. King era DJ. Lucille era o nome de que B.B. King deu às suas guitarras, e geralmente eram Gibsons pretas. Lucille era o nome de B.B. King deu às suas guitarras, que geralmente eram de Gibson pretas. A primeira Lucille foi uma guitarra acústica Gibson, a primeira Lucille. Em 1987, King foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. Desde 1975, artistas como Ray Charles, James Brown, Stevie Ray Vaughan já se apresentaram no Antonis, John André W.S., ex-guitarrista da banda Mother Earth. Após uma disputa de marcas com as guitarras Gretsch, o nome Broadcaster teve que ser mudado para Telecaster. A Fender Stratocaster, era a guitarra preferida de Jimi Hendrix e de Eric Clapton. Leo Fender perdeu a maior parte de sua audição quando estava com a cabeça dentro de um amplificador e alguém o ligou. Esse é quem fez a guitarra. Leo Fender perdeu a maior parte de sua audição quando estava com a cabeça dentro de um amplificador e alguém ligou o amplificador. Quando criança, Hendrix tocava guitarra com uma vassoura, então seu pai deu a ele um ukulele de uma corda, ukulele. Ele tocava a guitarra numa vassoura, num cabo de vassoura. Então o pai dele deu uma ukulele de uma corda. Hendrix foi um guitarrista totalmente autodidata. Não sabia ler música. Olha só, autodidata, hein? Não sabia ler a música. O rufo do tambor, quer dizer, o barulho, o rufo de tambor conhecido como long roll, sinalizava para as forças atacarem. Era senha para as forças atacarem, quando o tambor
rufava, brrr, era sinal para as forças atacarem. Os bateristas militares também eram encarregados de carregar soldados feridos para receber cuidados médicos. Os bateristas dos militares, os bateristas, também eram encarregados de carregar soldados feridos para receber cuidados médicos. Em 1861 e 1865, foram fabricados mais de 32 mil tambores somente para o Exército da União. Os primeiros colonos britânicos chegaram a Boston por volta de 1630 e em 1770, Boston já era um foco de opiniões anti-britânicas. A Declaração de Independência foi assinada em 4 de julho de 1776. Durante a Primeira Guerra Mundial, pilotos de caça foram os primeiros a usar jaqueta de couro. Na Segunda Guerra Mundial, se tornou parte essencial dos uniformes dos pilotos para aumentarem o frio extremo das grandes altitudes. O primeiro exército aerotransportado aliado foi formado em 1944 pelo general Dwight Eisenhower. O primeiro exército aerotransportado. Os soldados transportados nos aviões. Foi formada em 1944 por Eisenhower. Nas costas da Japão estava escrito Beat Red, Bastard of Bastogne, nas costas. Aquele, o mágico, Houdini, ofereceu uma recompensa de $100 mil a quem conseguisse escapar de suas algemas. Ninguém jamais foi capaz de fazer isso. Certa vez, Houdini passou mais de 90 minutos dentro de um caixão de 317 quilos que estavam submersos em uma piscina. Amanhã tem mais. Boa noite, gente. Um abraço.